estamos ao vivo pela TV Câmara e pela página TV Câmara no Facebook. E nesse encontro, estamos recebendo o vereador enfermeiro Vilmar, a vereadora Patrícia Beck e o médico nutrólogo e geriatra Leandro Minoso. E você pode participar do nosso programa também, mandando mensagens pelo WhatsApp, pelo número 993880 ou nos comentários pelo Facebook. Boa tarde, vereadora. Prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, Jane. Boa tarde, colega vereador enfermeiro Vilmar, doutor Leandro Minoso e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pelo Facebook, todos aqueles que estão ligados, né, nesse assunto saúde pública. Perfeito. Vereador enfermeiro Vilmar, o senhor hoje é o nosso titular, né? As pessoas vieram nas seus convidados. Prazer tê-lo aqui conosco ao vivo pela primeira vez, já que a gente fez alguns programas gravados. Boa tarde a toda a comunidade, boa tarde ao Jaime, à minha colega vereadora Patrícia Beck, ao doutor Leandro, que é o nosso convidado, para a gente poder debater hoje sobre a saúde da nossa cidade. Então, hoje a gente vai conseguir falar tudo aquilo que a gente gostaria de falar para a população e muitas vezes a gente não consegue por causa do tempo, que é muito curto que a gente tem aqui na sessão, que são 5 minutos para falar sobre os problemas da nossa cidade. A gente tem 1 hora de programa. Vereador, desculpa, doutor Leandro Minoso, né? Nosso participante muitas vezes do Vitalidade, aqui apresentado pela colega Tati, né? E o senhor aí, primeira vez no domínio público. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, enfermeiro Vilmar. Saúdo aqui a nobre vereadora Patrícia, todos os nossos telespectadores. Satisfação poder vir aqui e ainda falar sobre saúde pública, que é um assunto que me interessa muito e tão necessário nos nossos tempos de hoje, né? Perfeito. Vamos começar um tema bem genérico, assim. Quais são os problemas hoje da gestão da saúde pública? Vereador, começando pelo senhor que... Hoje o que a gente vê mesmo é falta de gestão na nossa saúde pública. A gente vê uma desorganização, sabe? Tanto na rede básica, que é as UBSs, as unidades de saúde da família, UPA, hospital, e pela quantidade de reclamações que a gente recebe da população. Então, eu acredito que se a gestão for bem organizada, tanto com a equipe médica, nas unidades de saúde da família, equipe de enfermagem, os atendentes de farmácia, sabe, para a gente não deixar muitas vezes, quando alguém entra em férias, por exemplo, numa farmácia, a gente fechar a farmácia. Então, a gestão que administra a saúde da nossa cidade, ela tem que ter essa responsabilidade, sabe, e procurar solucionar esses problemas antes que aconteça o problema, sabe, de fato, assim. Então, procurar antecipar e também valorizar muito os profissionais, sabe, da área da saúde que a gente tem, sabe, que a gente tem ouvido muitas reclamações dentro dessa área, sabe, alguns funcionários sendo perseguidos, sabe, e alguns sem respaldo para fazer aquele trabalho que é a saúde pública. Então, eu acredito que mais é gestão, sabe? Uma gestão eficiente, uma gestão equilibrada, uma gestão com propósitos para ali na frente a gente poder trabalhar bastante e prevenir as doenças, sabe? E com isso também diminuir o custo que acaba ocasionando muitas vezes quando o paciente vai procurar uma unidade, não tem médico, vai para a UPA, vai para o hospital, fica doente, então o custo é bem maior ainda se a gente não tem uma gestão eficiente para cuidar da saúde da população hamburguense. Perfeito. Vereadora Patrícia, na sua visão, quais são os desafios da gestão pública municipais, na gestão pública municipal e federal, envolvendo os 3 entes aí do SUS? Na verdade, a manutenção do SUS. Eu acho que esse é o maior desafio hoje, assim, e momentos que a gente vive, assim, de início de governo federal, onde não se vê, assim, a afirmação do SUS como algo de extrema importância e colocado, assim, em primeiro lugar, né? Porque sem saúde as pessoas elas não saem de casa, né? Então, acho que esse fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que eu acredito, que eu passei a me apaixonar, e que é cheio de possibilidades. E que, na verdade, o problema não é o SUS. O problema são as pessoas que entram para fazer a gestão e administração do Sistema Único de Saúde que não conhecem os meios, que não conhecem os seus deveres, que não conhecem os direitos do paciente, da população, que não conhecem o trâmite da saúde pública, porque a saúde pública não é só a porta de emergência, é tu, na verdade, cuidar da saúde física, inclusive mental das pessoas. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é apaixonante para quem gosta dessa área da saúde e se dedica, enfim, eu troquei um curso de Direito para fazer gestão hospitalar, né? Então, assim, de tanto que eu acabei me envolvendo cada vez que tentavam me
responder um requerimento com RDC, com resoluções do Ministério da Saúde, eu baixava tudo aquilo e ia estudar. Então, ele é complexo, mas ao mesmo tempo, buscando o conhecimento e buscando as portas que hoje o Ministério da Saúde desenvolveu e dispõe aos municípios, ele pode ser muito complexo e pode dar certo, sim. Mas é preciso ter conhecimento, é preciso ter vontade, e aí envolve a vontade política também, né? E isso hoje no nosso município, infelizmente, a gente não consegue enxergar. É nosso colega, o vereador Nasson, mas nunca se envolveu nas pautas da saúde aqui dentro da Câmara de Vereadores e não tem o conhecimento da saúde pública para poder desempenhar essa gestão que o colega vereador enfermeiro Vilmar colocou, e aí os problemas começam a surgir. Eu acho que agora apagar incêndio. Eles não conseguem estruturar a Secretaria da Saúde, não conseguem fazer funcionar a Fundação de Saúde Pública como deveria, e aí a gente tem uma saúde extremamente doente na nossa cidade. Doutor Leandro Minoso, o senhor foi também presidente da Fundação, diretor-geral da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, né? Isso. Então, o senhor também trabalhou na gestão dessa fundação. Quais são os problemas que o senhor viu e os desafios que o senhor enfrentou durante o período que o senhor esteve à frente da fundação? Naquela época, né, é interessante, né, a gente ressaltar a importância que a Fundação de Saúde Pública tem para Novo Hamburgo, né? A gente teve agora essa questão de mudança para o Instituto nos últimos meses. Felizmente, temos prazos aí jurídicos para fazer uma transição com muito mais cautela, com muito mais cuidado, nada tão abrupto como vinha se desenhando no primeiro semestre. Então é importante destacar o papel da Fundação de Saúde aqui para a cidade, né? Que houve um erro, né, e outras fundações também são questionadas, isso acontece, não é só de Novo Hamburgo, e aconteceu um erro quando foi criado lá a forma legal. No entanto, a escolha que se fez entre o povo de Novo Hamburgo cuidar de si próprio, isso que aconteceu. Porque até então se pegavam empresas terceirizadas, se tinha a questão da associação hospitalar. Então, em 2009 se fez um movimento muito acertado. Não, o povo de Novo Hamburgo, através da sua prefeitura, vai cuidar da própria saúde pública. Os desafios foram muitos. Na época que eu assumi era justamente fazer uma transição de governo, a primeira da Fundação de Saúde, de um governo para outro, e foi algo muito trabalhoso, precisou ser bem cuidado. Uma crise financeira também importante, uma crise assistencial, muito isso. E tinha uma época também uma divisão entre Secretaria de Saúde, uma birra, né? Entre Secretaria de Saúde e Fundação, parecia que não era mesmo, que não tinha os mesmos objetivos. Então, o trabalho foi mostrar para a população o que era a Fundação de Saúde, tanto é que era uma das metas também, defender a instituição publicamente. Isso deu bastante certo, a gente viu que o número de matérias em um curto período de tempo e de agendas positivas foi bom. O desafio era aquele, falta de recurso, muito importante isso, e também a população não estava entendendo bem o que era a Fundação de Saúde. Tem um dado importante agora para a gente defender e que continue, pelo menos o centro da atenção de saúde para os próximos governos, continue agora, né, nesse governo atual, nos próximos governos, ou se der continuidade aqui no Novo Hamburgo, que se valorize isso, né? Se pegar o orçamento da Fundação de Saúde, desde que ela foi criada, começou com 48 milhões, agora 130 milhões na casa por aí, vai dar mais ou menos de economia entre 90 e 180 milhões de reais para a cidade de Novo Hamburgo. A Fundação de Saúde nunca fechou as portas. Eventualmente, a partir do ano passado, alguns dias o hospital não conseguiu atender em alguns setores, mas nunca houve quebra do atendimento para a população, porque Novo Hamburgo fez a escolha acertada em a cidade cuidar da própria saúde pública. O que foi feito diferente em outros municípios, passaram para empresas, muitas empresas falcatruas, então o gestor lava as mãos, bota alguém para administrar, depois culpa, vai para a justiça. Então, aqui foi feito um trabalho interessante de criar uma força de trabalho e tem dado certo. Se tu pegar que cada empresa terceirizada cobra de 10% a 20% uma taxa administrativa, mais ou menos assim, olhando todo o orçamento da fundação, tu coloca 10% ou uma margem maior, são mais 100 milhões de reais que a Fundação de Saúde trouxe. Nada trouxe mais dinheiro para a cidade do que a própria Fundação de Saúde. Então, por isso aqui fica a mensagem de valorização da instituição e também dos funcionários. É importante a gente falar disso quando fala em gestão. Perfeito.
Vereador enfermeiro Vilmar, bom, o senhor é um servidor da Com fundação, certeza. né? Se a gente não valorizar os funcionários que estão ali na linha de frente, sabe, desde os atendentes, desde o pessoal da triagem que recebe o paciente, sabe, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o pessoal do curativo, os médicos, né? A gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente não valorizar, porque funcionário valorizado ele vai render muito mais, ele vai atender melhor os pacientes, sabe? Ele vai conseguir desenvolver um serviço e prestar um serviço melhor para a comunidade. E é isso que a gente quer e é isso que a gente tem sempre brigado e lutado, sabe? Para melhorar cada vez mais para a comunidade que vai procurar um atendimento tanto no posto de saúde, na UPA, sabe? E o funcionário estando contente, as coisas andam melhor e mais rápido, sabe? Menos possibilidade de erro, porque o que acontece muitas vezes, a gente só cuida do paciente, mas a gente não cuida do funcionário público, que muitas vezes acaba entrando em depressão, sabe? Por problemas relacionados ao trabalho, sabe? Então a gente precisa cuidar muito bem do funcionário. Uma pressão muito grande. Né? Pressão muito grande, sabe? Porque é muito problema, assim, sabe? Que eles enfrentam no dia a dia, sabe? Além da falta, às vezes, de estrutura, a falta de médicos, também as reclamações da população. Então a gente precisa ter um cuidado com esses funcionários para eles não adoecer e para eles poderem oferecer o melhor serviço e de qualidade para a população que sempre procura. E eu vejo muito assim que tem locais assim que falta médico, sabe? Em outras cidades tem médico, mas assim, ó, se nós tivermos uma saúde qualificada, uma saúde com gestão eficiente, onde a gente tem poucos problemas, a oferta de médicos que querem vir para a nossa cidade sempre vai ser maior. Mas no momento que a gente começa a se deparar com uma gestão ineficiente dentro da área da saúde, o que acontece? Muitas vezes os médicos acabam não vindo para a cidade para não precisar responder daqui a pouquinho algum problema na justiça, para não acabar muitas vezes ficando sozinho num atendimento, sabe, numa UPA, às vezes acontece, às vezes não tem pediatra, às vezes tem um pediatra só, sabe? Então, por causa desses problemas e responsabilidades que eles têm também, sabe? Então, eles acabam optando por aquelas cidades onde o fluxo é mais tranquilo de pacientes, sabe? Onde eles têm mais apoio tanto da Secretaria de Saúde, da administração, sabe? E isso acaba nos prejudicando. Por isso que a gente precisa fazer o quanto antes, assim, sabe? Algumas melhorias na área da saúde, porque quem sofre é a população e a gente precisa de mais profissionais médicos, tanto clínico como pediatra, para atender tanto nas UBSs, USFs e também na UPA do Canudos e UPA do Centro. Perfeito. Vereadora, a gente pode falar em gargalos. Quais são eles? Nossa. Acho que é mais fácil aqui dizer o que não tem gargalo hoje, né? Hoje nós temos gargalos nas cirurgias eletivas. Nós somos um município que não realiza cirurgia eletiva dentro do seu hospital, né? Há pouco tempo nós visitamos São Sebastião do Caí, né? A vereadora enfermeira Vilmar, que estava fazendo cirurgias de vesícula e hérnia. Então, imagina, nós deslocamos nossos pacientes daqui a São Sebastião do Caí. E depois um pós-operatório de retorno de lá para cá, né? E depois nós temos também alguns gargalos na realização de exames, né? Exames mais complexos e essenciais para os médicos poderem fechar o seu diagnóstico lá na ponta, no posto de saúde. Eu acho que a estratégia de saúde da família, de fato empoderada na cidade, para mim é um grande gargalo que hoje superlota as nossas emergências. Então, trabalhar a rede, trabalhar o agente de saúde, valorizar o agente de saúde, né? Dar metas, mas também dar valorização para eles, porque eles estão dentro da comunidade, estão lá na ponta, então eles conhecem as famílias. Reestruturar as equipes, né? Um gargalo que a gente tem hoje também e que parece impossível acontecer, mas é a questão da saúde bucal. Nós também hoje não dispomos, não temos uma quantidade de pediatras suficiente, ginecologistas, mas também não temos dentistas suficiente na cidade. Em finais de semana, as UPAs elas estão ficando, por vezes, com 2 ou às vezes até 1 pediatra para atender toda a cidade, né? Então, eu acho que também um grande gargalo que a gente precisa enfrentar é a questão da educação em saúde. Eu acho que as pessoas também precisam compreender mais, né? Isso faz parte também do poder público. Então, assim, só jogar as pessoas assim numa porta de emergência e esperar que elas se curem também não vai adiantar. Eu acho que vai muito além. Então, por isso que eu falei no início, assim, precisa conhecer o Sistema Único de Saúde, precisa compreender as portas que tu pode bater no Ministério da Saúde e que tu pode abrir para trazer muita coisa para a sua cidade. E aí, através disso, fazer um grande plano de ação.
assim, envolvendo o hospital, envolvendo as estratégias de saúde, as UBSs, as UPAs, os CAPs. Eu acho que a saúde ela tem que ser vista como um todo, né? Um complementa o outro. E principalmente é a organização, sabe? Não existe os planos operativos que os funcionários saibam, de fato, que cada posto é um tipo de acolhimento, de atendimento. Uma das maiores reclamações que a gente tem é a falta de comunicação. São as pessoas não saberem quais são os seus direitos e quais são os deveres da própria Secretaria de Saúde e até da própria Fundação de Saúde Pública. Acho que não ficou só no passado a história de Secretaria da Saúde e Fundação não se entenderem, me parece que volta isso muito forte a partir de algumas trocas que ocorreram no ano passado. Então, assim, a Fundação de Saúde Pública ela é um prestador de serviço que tem quase 2.000 funcionários, que, na verdade, a gente precisaria estar pensando em plano de carreira, em como deixar os bons funcionários trabalhando na nossa cidade, e hoje a gente tem que estar se preocupando com essa transição de fundação para instituto. Essa ideia, com perdão da sinceridade, louca de transformar uma fundação de saúde pública numa empresa privada de direito privado, né? E aquilo que a gente temia, a gente já começa a ver acontecer. O secretário veio aqui e disse que a forma de solucionar os problemas da falta de médico é contratar uma empresa terceirizada. A fundação contratar uma empresa terceirizada do Dr. Minoso de médicos, ao invés de abrir concurso, ao invés de selecionar profissionais e pensar em como mantê-los na cidade, não, já vai se começar a trabalhar a terceirização. Então, até hoje pode também, sim. A gente sabe que o caminho de um concurso público, tu cria um vínculo maior, mas pode-se fazer os processos seletivos simplificados. Exatamente. No tempo que eu fui gestor, isso era um pepino, né? O Ministério Público me chamava para explicar e tal. Hoje em dia, no governo do estado, estão contratando professor assim também. Sim. Não estou dizendo que é a maneira correta de contratar médico, mas, ou seja, entre terceirizar e tu mesmo contratar... É mais barato, seria mais fácil. A fundação que tem ali, Exatamente. o departamento de recursos humanos, tem toda a expertise em contratar o médico, garantir, e menos um agente nesse processo todo. Então, teria que ser bem visto isso também. E uma preocupação importante, né? Eu fico feliz em ouvir aqui uma liderança da cidade, e junto com outro funcionário do SUS, defendendo o SUS. O momento que nós estamos hoje no Brasil é de defesa do SUS. A 16ª Conferência Nacional de Saúde que se encerra, fica marcado isso. Nem é grandes conquistas mais. É garantir o SUS do jeito que está. Evitar a questão de planos de saúde popular, desmontes e por aí vai. Garantir o SUS que tem. Porque é das poucas coisas que nos juntam enquanto brasileiros. Tu vê lá na Inglaterra, tem uma polarização parecida com aqui. O pessoal defendendo o Brexit, outros são contra, bastante polarizado, campanha por WhatsApp, raiva, ódio, bastante dividido. Mas uma coisa lá une o povo, o NHS, o SUS do Reino Unido. Então isso deve ser algo que nos una também aqui no Brasil, independente, né, de lado, do SUS não se deve mexer. Tem problemas de gestão? Tem, mas precisa de financiamento. Rever a questão do teto de gastos também é importante. É importante que aqui vereadores, prefeitos e tudo, o pessoal local dê a cara, vá para Brasília e se posicione também. Na questão dos Mais Médicos, é o que eu vejo com maior preocupação no curto prazo para Novo Hamburgo. O programa Mais Médicos do Brasil vai acabar. Vai entrar um programa chamado Médicos pelo Brasil, Médicos para o Brasil. Muito parecido, né? E o foco dele, Norte e Nordeste e regiões mais afastadas, índios. Tem nossos índios aqui no centro, mas não vai vir nenhum médico para atender eles, pode ter certeza disso. Então, Novo Hamburgo vai ficar num limbo, né, de repente, fora desse programa. Por isso está próximo das regiões metropolitanas. Então, é um bolsão. São o último ponto. Aí a gente vai falar, um bolsão de pobreza. Bom, uma cidade maior que Novo Hamburgo, cheia de periferia e tal, né? A gente entende, mas a gente vai precisar já agora dar um passo na frente e convencer o governo federal. Não, Novo Hamburgo tem que pelo menos garantir o número de médicos que tem do Mais Médicos. Seria certo aumentar, porque tem 6 ou 7 vagas que estão em aberto ainda, que não foram repostas, ou seja, pelo menos tem, não, a gente não dá. Então, quer ter nosso apoio para a comunidade e tal? Não, a gente não vai tirar foto junto se não vier, tem que bater. E aí o detalhe que daí a gente tem que ir contra aquilo, não interessa estar no mesmo partido lá, aqui, não. Tem que chegar e mostrar, a população gosta de prefeito assim, sabe? E precisa de prefeito que defende. Porque tu imagina, tira o Mais Médico no Hamburgo.
Mas é que Novo Hamburgo já precisou contratar médicos sem ter mais médicos, né? O que acontece com esse salário do médico? Tu faz outros tipos de investimentos. Mas hoje tu vê qual o investimento que é feito na saúde. Então, assim, eu volto a insistir que tudo é uma questão de gestão e saber aplicar os recursos que, inclusive, vêm do Ministério da Saúde. Porque mesmo com o decreto no ano passado dizendo que não tinha dinheiro, eu insisti que tinha. E na conta vinculada do Ministério da Saúde ficou 19 milhões. Então, quer dizer, não faltou dinheiro. E uma realidade que a gente vai aprendendo é que os municípios que mais investem com o seu recurso próprio de saúde não são os municípios que estão melhor em saúde, são aqueles que não sabem gerir os recursos, que não sabem trabalhar com as contas vinculadas, que não sabem fazer o seu papel de gestor, principalmente Novo Hamburgo, que é uma cidade referência da região, que recebe direto, não passa nem pelo governo do estado, vem direto do Ministério da Saúde para a conta do Fundo Municipal de Saúde, porque ele é responsável pela pediatria, pela oncologia, pela cardiologia. Então, passa muito, no meu ponto de vista, por saber fazer a gestão dos recursos e saber também como economizar. Como é que tu economiza com a saúde? Prevendo, trabalhando a prevenção, né, a educação em saúde. Mas na questão dos mais médicos, nós semana passada, inclusive, aprovamos um requerimento que a Fundação de Saúde ela possa admitir esses médicos que já estão trabalhando. Nós temos 5 na cidade que já têm CRM e que são médicos aptos a trabalharem no Brasil. Né? E vieram pelo Mais Médicos. Vieram pelo Mais Médicos, 2 delas terminam agora em outubro, um deles termina em março, os outros, se não me engano, são em abril. E por que eles não puderam se inscrever no processo seletivo simplificado da Fundação? Porque tem exigência de ser brasileiro. Mas, na verdade, são médicos que já têm vínculo, médicos que já conhecem a comunidade, médicos que são amados pela comunidade, inclusive, um deles, quando quase saiu. O Eduardo lá tem muitos fãs lá. Eles Nossa. fizeram revalida, vereador? Fizeram. Isso? Tem CRM. CRM. Sim, CRM. Né? O doutor Eduardo, por exemplo, foi médico do Médicos Sem Fronteiras. Então, assim, ele tanto é emergencista como agora mudou e faz a estratégia de saúde da família. Mas é um médico muito competente, que eu não quero perder. Eu não quero um médico desse trabalhando em outra cidade, eu quero um médico desse trabalhando em Novo Hamburgo. Então, tem realidades que a gente precisa compreender. Quando foi instituído o programa Mais Médicos, eu sabia que um dia ele ia terminar, que era um programa que veio, na verdade, assim, para acalmar, assim, meio que para dar uma camuflada numa situação geral de saúde. Mas hoje um dos problemas que a nossa cidade enfrenta é que não adianta só ter um médico para consultar, ela não tem o exame, ela não tem a cirurgia, ela não tem o pós-acompanhamento da sua cirurgia, não está funcionando o sistema de saúde na nossa cidade, sabe, doutor Minoso? Então, aqui a gente precisa fazer uma grande reestruturação, compreender o papel do SUS aqui no município e compreender que somos uma cidade de referência, porque é isso que o Ministério da Saúde, quando surgiu o SUS lá na Constituição de 88, criou, que os municípios eles poderiam, através do Estado, serem cidades referência de determinadas regiões, né? E daqui a pouco a gente perde isso para São Leopoldo. Daqui a pouco a gente começa a ver outras cidades vendo que a gente não faz o seu papel e começa a buscar isso. Complementando o que a vereadora Patrícia relatou dos gargalos que a gente tem na nossa cidade, outro que é importante e que a gente tem que resolver o quanto antes são as consultas oftalmológicas. Hoje é uma empresa terceirizada que presta esse serviço para a prefeitura e os exames, a maioria, não tem pelo SUS. Então, o paciente tem que pagar. E se tiver que fazer alguma cirurgia, é a igrejinha a referência. Então, esse deslocamento dos pacientes até a igrejinha, na maioria das vezes, tem que ser por recursos próprios, porque a empresa que oferece o transporte, muitas vezes, não consegue cumprir pela quantidade de pacientes. Hoje, por exemplo, se um paciente chegar na UPA ou chegar num posto de saúde com algum corpo estranho no olho, ele é encaminhado direto para o HPS. Ele é orientado a procurar Porto Alegre, o Banco de Olhos ou o HPS para resolver o problema dele. Então, nós teríamos que ter aqui, sabe, oftalmo assim de plantão para atender esses casos de urgência, sabe? Para a gente não precisar deslocar esses pacientes aí para Porto Alegre e Igrejinha, sabe? Também é uma questão de gestão, sabe? A gestão, se ela não for bem organizada, tanto para a gente ter médicos, para a gente ter uma estrutura que funcione com especialistas, como cirurgias eletivas, que a gente há pouco comentou aqui, sabe? Então, e outros tipos de cirurgias ginecológicas, assim, que a gente tem uma demanda muito grande, sabe? E precisa resolver o quanto antes. E também problemas relacionados à oncologia, que logo mais adiante a gente vai tratar. Pois é. Bom, quais são, já que a gente falou tanto nas questões de responsabilidade de entes, né? Quais são as responsabilidades dos entes que compõem o SUS? São 3 entes, União, Estado e municípios.
Qual é a responsabilidade de cada um nesse sentido? Eu acho que é importante também a gente debater um pouco essa questão. Mas O município fica principalmente para a atenção primária à saúde, dá conta disso. O Estado em articular serviços, em dar assistência para a atenção primária, em programas estratégicos no nível de todo o Estado, e também a organizar e cofinanciar a atenção secundária. O governo federal em atenção secundária, a níveis terciários, a gente tem os hospitais universitários, por exemplo, e ajudar no custeio e no planejamento de todo o sistema. Mais ou menos seria assim. Então, Novo Hamburgo, o que a gente tem é uma situação muito delicada em saúde pública, que vem sendo delicada desde sempre. E se torna mais delicada ainda porque foi feito um projeto de expansão. A gente tem ali de 2010 até 2016 e ainda a gente colhe alguns frutos desse projeto de expansão. Há pouco tempo veio aqui o ex-secretário Bolzan, ele fez parte, foi um dos idealizadores desse projeto de expansão da saúde pública no Novo Hamburgo. Tudo que está sendo inaugurado hoje é aqui buscou. Porque Novo Hamburgo a gente pensa, cidade rica, bonita, mas até 2010 era a cidade que tinha a maior mortalidade infantil no Vale do Sino. A saúde daqui era horrível. Tinha 0% de saúde da família, ou seja, a cidade, o centro muito bonito, as pessoas classe média alta, classe alta, uma qualidade de vida boa, mas no anel de periferia que a gente tem aqui no entorno, a assistência de saúde era péssima, não existia. Eram em UBSs que não tinha sempre médico, gente morria, E a gente conhece bem, vocês a mortalidade infantil... 2010 era a maior da região metropolitana. Então, foi feita uma mudança, um plano de expansão. E esse plano de expansão fez com que o município assumisse em projetos, porque o Brasil todo tinha um projeto de expansão, fez com que o município assumisse responsabilidades que não fossem só suas e focadas muito no caso do hospital geral, hospital municipal. Então, hoje a gente tem isso. O Hamburgo tem que pensar muito no SUS, pensar como fazer isso, de uma maneira não limitada, de uma maneira assim, muito estratégica, porque no momento atual, se tu expandir muito o hospital geral, tu não vai ter como custear. O governo estadual vai dar 0 repasse a mais, o governo federal está com teto de gastos, não vai mais ter repasse para o SUS. A cada ano, o governo municipal está tirando dinheiro de algumas áreas, tendo que botar na saúde. Isso acontece no Brasil todo. Ou seja, o SUS daqui está nessa realidade. A gente vai ter que pensar antes de agir. Pensar, chamar a comunidade, ver onde que a gente vai levar. Então, isso vai exigir transparência, muita inteligência, melhorar alguns processos de gestão, principalmente na transição de cuidados. O paciente saiu do hospital internado, é um paciente que tem risco de internar de novo. Então, esse eu tenho que colocar algum serviço de enfermagem para garantir que ele vai ser visto na rede. Eu tenho que voltar a fazer visita domiciliar, que o decreto da prefeita acabou boicotando ano passado. Isso tem que ser uma prática ativa, porque esses pacientes que precisam de visita domiciliar em casa, eles internam muito mais. Ou seja, o SUS daqui nos bota numa armadilha, que se a gente ratear, vai ser difícil. Então, o momento atual assim, de expansão de obra, a gente vê a questão do Centro Especializado em Reabilitação. Uma baita obra, todo mundo comemorou. Pô, imagina ter um centro com fisioterapia, fisiatria, neurologia, fono, para fazer pessoas com dificuldades, que nasceram com dificuldades, deficiências, ou então que se tornaram por causa de um acidente, poder recuperar, voltar até o trabalho. Está parado, vem só uma verba do governo federal, não teve aumento na verba. Se a prefeitura abrir aquilo, daqui a pouco vai ter que custear serviço para toda a região. Então é meio que a gente se botou em algumas situações assim, ou seja, precisamos defender o SUS, pensar em gestão, pensar em inteligência e botar no papel para onde é que a cidade quer ir. Onde é que está vindo os pacientes que estão lotando o hospital, de onde é que vêm os pacientes mais complicados da UPA. Então, esses dados epidemiológicos são bem importantes, começar por aí fazer a gestão de saúde no Novo Hamburgo. Na saúde da família, tem um serviço que está preconizado no SUS, que é o NASF, que é o Núcleo de Qualificação da Saúde da Família. Ou seja, tu coloca profissionais, um número determinado de unidades de saúde da família, tu vai ter uma equipe em cima fazendo uma gestão ativa, vendo se o resultado está sendo bem feito, o que pode melhorar. De repente, construir vários NASFs aqui em Novo Hamburgo pode ser muito caro, mas por que a gente não cria um modelo adequado para o que a gente pode? Por que a gente não contrata um médico especialista em medicina de família e comunidade, com viés de epidemiologia, e a gente encara os problemas assim, eu não quero só número de consulta, eu quero ver qualidade no paciente diabético que está dentro da meta, eu quero ver o paciente com pressão alta que continue tomando remédio, eu quero ver o paciente que tem problema cardíaco que esteja tomando remédio, que esteja na unidade, ou seja, elevar um pouco a qualidade assistencial vai precisar dessa nova visão, eu acredito, sabe? Porque senão a gente acaba entrando na arapuca. Vou construir mais prédio no hospital geral, quem que vai bancar isso? Vou ter que tirar de algum lugar.
Por falar nisso, posso fazer uma pergunta para o Dr. Minoso? Claro. Eu me lembro que o Dr. Minoso, quando assumiu a fundação, ele sempre abriu a porta e manteve muito diálogo, assim. Então, a gente sempre tinha uma relação muito dura com a antiga gestora e depois ele quebrou, assim, aquela coisa de que o vereador não era recebido, de que o vereador não podia dialogar e conhecer a realidade da Fundação de Saúde Pública. E eu me lembro que numa das reuniões a gente conversou sobre os 10 milhões de contrapartida da Fevale. E aí eu me lembro que tu já estava conversando com eles para ver de que forma isso seria colocado dentro de hospital, assim. E agora a gente vê a atual gestão anunciando isso como se fosse algo que conquistou agora, o que não é verdade, Jane. Esses 10 milhões faz parte da contrapartida da Fevale quando ela se tornou uma universidade apta a colocar o curso de medicina no seu quadro curricular. Então, assim, lá no teu tempo de presidente, que isso foi em 2016, esses 10 milhões da contrapartida, eles já estavam sendo pensados para quê dentro do hospital? Acho que está correto em dizer que esse não é um dinheiro novo, né? Além do... a Fevale, ela quis entrar junto no projeto, né? Na época eu estava do lado da prefeitura, hoje eu estou do lado da Fevale, e graças a Deus sou professor da Universidade de Fevale, né? E do curso de medicina, e defendia sempre, quando pude publicamente defender, que era uma baita conquista para a cidade, e ainda é. O curso de medicina da Fevale é uma grande conquista, está ajudando, vai ajudar muito mais o SUS da cidade. O que se tem? A Fevale, como se tivesse ganho um processo seletivo e tem as contrapartidas, igual a MRV teve, outras por obras e por aí vai. Então, naquela época, se tinha lá já o dinheiro definido, porque isso não é uma escolha da Fevale ou da prefeitura. Isso, quando foi criado, o curso de medicina que só existe por causa do programa Mais Médicos. Entra dentro do programa Mais Médicos, né? A vinda de médicos estrangeiros, a vinda de médicos brasileiros, o governo federal bancando esses profissionais aqui e criação de novas vagas em medicina, graduação e residência médica. Tá? Então veio todo esse pacote todo, né? E tinha lá um percentual do total do valor que a Fevale vai arrecadar em matrículas que vai ser revertido para o município. Então já é algo definido, contrato lá em 2015 por aí. Já vinha. Em 2016 se tinha aquilo. A gestão anterior, quando eu assumi lá a função de diretor-presidente da fundação, tinha ideia de construir um prédio administrativo, mas uma parte desse sentido, né? Eram 10 milhões em obras ou implementos no hospital e 600 ou 700 mil reais em cursos. Aí eu tive acesso ao que se tinha pleiteado em cursos, por exemplo. Tinha lá cursos que eu achava que não precisava, sugeri outros. E das obras também vi que poderia ser feita uma obra mais assistencial. Acabei saindo na mudança do governo, né? Então o contrato é um consórcio feito entre a Fevale e o município. Nesse consórcio vai sair, então, para onde que se vai o dinheiro? Inclusive, pessoalmente, sem ser via Fevale, comuniquei para a vereadora Patrícia qual seria a minha conduta caso eu fosse ainda gestor ou gestor municipal para esse recurso, né? Então, a gente tem vias ali. Então, quanto mais população puder escolher, seria ótimo. Mas é um recurso que vem, e o curso vem também pelo programa Mais Médicos. Ele não vai externar a ideia dele, eu vou, tá? Porque ela é ótima, claro. Eu acho que cabe a gente até pensar, porque assim, foi noticiado e não foi dito o que vai ser feito, né? Parece assim, meio que a prefeitura está fazendo um mistério em relação a isso. Hoje, qual é o maior gargalo que a gente tem dentro do hospital? A emergência, né? E a gente tem a possibilidade de fazer a ampliação, então que esses 10 milhões fossem para ampliar a nossa emergência, e isso foi ideia do Dr. Minoso, para poder reestruturar ali um serviço que é extremamente necessário. E aí a gente, quando conversou sobre isso, eu coloquei que depois das fiscalizações que eu fiz na UPA, eu busquei, inclusive fiz contato com o CREMERS, recebi deles as portarias que regram os atendimentos e nós estamos trabalhando de forma totalmente incorreta com as nossas UPAs também. Então a ampliação da emergência também faria com que nós pudéssemos focar as nossas UPAs para o que de fato elas têm como finalidade. Então, assim, acho que é bem importante que a gente, quanto vereador, enfermeiro Vilmar, comece a participar desse processo e saber onde vai ser colocado esses 10 milhões, porque eu acho que ampliar a emergência do nosso hospital, criar um número maior de leitos, ampliar ali aqueles setores, e como tu falou, né, dar dignidade para as pessoas. Hoje elas ficam no corredor um do lado do outro, né? Se a pessoa vai fazer um xixi lá numa comadre, ela passa vergonha, sabe? Eu já ouvi situações de constrangimento das pessoas ali, né? A última campanha para prefeito aqui, e da prefeita Fátima, era da promessa de campanha tirar quem tinha que fazer uma barraquinha no corredor para urinar. Então isso marcou bem na época, né? Tinha questão de lençóis, tudo também, que mandava para a cachoeirinha fazer limpeza, tudo. E essa ali, então, fica a sugestão, né? Acho que política se faz assim, né? Não precisando estar na política, mas dando sugestões. Claro. O que aconteceu ali? O projeto do prédio anexo 1, ele contemplava uma área de observação para os pacientes.
Então não era para ter, quando o arquiteto fez ali o projeto, a ampliação, tudo, não era para ter pessoa no corredor. Só que tinha uma sala de observação. No entanto, naquela época da gripe, 2009, 2010, essa observação, se conseguiu aí, o gestor municipal, criar uma nova UTI. Hoje o Hospital Municipal tem 2 UTIs adulto. Sim. Então, onde hoje é a UTI amarela, acho que se chama assim, na verdade era para ser observação. Então, o que se pode fazer com essa verba realmente? Se fazer uma nova por fundo, onde tem um espaço, isso já tinha sido feito uma vez, um projeto... UTI e observação. Então, pode tanto aumentar uma nova observação da emergência, que seria ótima para a população, porque às vezes o cara pode ficar internado na emergência 1, 2 dias e voltar para casa, né? Tendo um bom contato ali, não precisa internar 8, 10 dias no andar. Então, e também nessa ampliação, no segundo andar, constrói mais alguns quartos que dá direto ligação para o segundo andar do anexo 1 ali. Então, teria como investir, porque parece que é um mar de dinheiro, mas se tu não souber investir bem em saúde, tu acaba não conseguindo fazer coisas muito úteis. E eu vejo que o principal erro do hospital, o principal ponto falho é esse, porque depois que o paciente vai para o andar, melhora muito a percepção de cuidado. Então, eu investiria esse dinheiro nesse ponto. Outro problema que a gente teve, vereadores, já que estão falando também em aumentar a emergência, é a questão da UTI, que nós tivemos a perda de 10 leitos, né? 10 leitos esses que estavam dentro da emergência do Hospital Municipal. E segundo o relato que a gente foi na Secretaria Estadual de Saúde, que nos passaram, que era por falta de credenciamento junto ao Ministério da Saúde. Então, era R$8.000 a diária desses leitos, em torno de R$240.000, que foi perdido, deixou de entrar nos cofres públicos ali do hospital, sabe, esses 10 leitos ali, e não se buscou outras alternativas ali. Então, de repente, a gente pensar também em aumentar ali a UTI, sabe, credenciar o hospital para aumentar ali o número de leitos, para também receber esses recursos. E esses recursos que a gente recebia eram de leitos que estavam locados dentro da emergência, sabe? Não eram leitos assim que estavam na UTI adulto ou na semi-adulto, sabe? E a gente acabou perdendo. A cidade acabou perdendo esse valor aí, que é um valor bastante... A nossa emergência ali chama atenção, porque atende todo mundo, não interessa a classe social, chegou, o SAMU leva ali, trabalha muito bem, e os profissionais que trabalham ali, eles têm muita expertise em lidar em salvar vidas. Tem a sala vermelha ali, que para politrauma, e do lado tu tem uma coisa que enquanto gestor eu vi, é encantador aquilo. Tu tem 10 leitos de unidade semi-intensiva, a chamada sala laranja. Então ali se salvam muitas vidas, ou seja, a emergência funciona bastante. Só que essa obra aí pode fazer com que a gente melhore bastante aí a saúde pública de Novo Hamburgo. Então, torna o hospital mais eficiente. E até complementando o que o Vilmar falou, a gente perdeu por quê? Porque o governo do estado dizia para o município, vocês precisam se cadastrar no Ministério da Saúde como UTI. Mas aí esta sala, ela não contempla alguns requisitos que precisa. Por exemplo, tem que ter banheiro próprio, tem que ter área para os funcionários. Então, assim, se a gente parar para pensar, esse valor agora da Fevale daria para complementar isso, daria para, de fato, transformar aquela área numa UTI verdadeiramente, a gente cadastrar no Ministério da Saúde. Aqui, ó, exatamente, cadastrei e agora eu quero os meus 240 mil mensais de volta. Uma das cidades mais alinhadas com o atual presidente. Então, aqui, ó, chega lá, isso é fazer política aproveitar, né? E a gente chegar e bater firme aqui, ó. A gente quer isso. E a gente precisa recuperar, porque esses 240 mil, olha quanto a diferença não fazia dentro dos cofres públicos da Fundação para resolver os problemas ali, sabe? Então a gente perdeu esses 240 mil, que seriam R$8.000 a diária por cada leito ali, e mais outros projetos, assim, sabe, que o hospital não conseguia alcançar seu objetivo, que era um financiamento do Estado, sabe, mas tu tem que ter um planejamento e alcançar uma meta. Quando tu não alcança aquela meta, tu acaba perdendo parte daquele recurso ou todo o recurso. Isso também foi nos relatado lá pela Secretaria de Saúde do Estado, sabe. Então a gente só perdeu e a gente não está buscando outras alternativas para angariar recurso aí para saúde pública. Bom, nós teríamos um intervalo, não sei se de comum acordo, nós... Até um bom papo. Isso é uma prática, às vezes nós já avançamos mais de meia hora no programa, então o break normalmente é aos 30 minutos, se for de comum acordo. Tá tranquilo. Bom, eu queria entrar então na questão da oncologia que o vereador, né, estava previsto para o segundo bloco, o vereador Vilmar já citou isso, né?
Então, hoje, quais são as dificuldades que são enfrentadas no tratamento oncológico pelo SUS, vereadora? Na sua visão, depois os demais participantes. Hoje nós temos um número de pacientes aumentando a cada dia na Secretaria de Saúde, lá na Central de Marcação. A gente sabe que tem um número muito grande de pacientes com suspeita ou com câncer que muitas vezes não sabe porque eles não têm aqueles exames necessários ou que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde para eles fazerem, muitas vezes, a descoberta para ver se tem alguma patologia, alguma coisa nesse sentido. O que acontece hoje? A fila está grande, nós temos um número bastante enorme, que já cruza mais de 90 dias que estão aguardando, sendo que a gente tem uma lei federal que diz que até 60 dias o paciente ele tem que ser chamado para iniciar o primeiro atendimento com o médico oncológico. Hoje é financiado a oncologia aqui do município, que é feito no Hospital Regina, financiado com recursos da União. Tem mais 4 municípios que é Estância Velha, Campo Bom, Ivuti e Dois Irmãos, que fazem parte dessa pactuação, mas a gente tem um problema muito grande, que nós tivemos a retirada de recursos do município, que era para tratamento exclusivamente de pessoas da nossa cidade, onde nós tínhamos um aporte de 193 mil, e foi retirado 100 mil, sabe, desse aporte. Ou seja, o município diminuiu com o investimento na área oncológica, só que aumentou muito mais o número de pacientes que estão aguardando. Então, a gente sabe que todos os casos são graves e que a gente precisa fazer algo para melhorar a saúde para esses pacientes serem atendidos o quanto antes, mas que a gente precisa fazer alguns ajustes, alguns cortes, e não simplesmente só reclamar que não dá, que o governo não repassa recurso, que o Estado não repassa recurso, mas a gente tem que buscar outras alternativas para conseguir o recurso para investir dentro da oncologia da nossa cidade, que está muito deficitária. Todos os dias a gente recebe reclamações e pedidos e muitas vezes imploração. Muitas vezes o paciente implora, achando que o vereador consegue ir lá e colocar ele para ser atendido o quanto antes. Não, a gente faz o nosso papel, que é cobrar da Secretaria de Saúde, que é cobrar do secretário, da prefeita, dos diretores, que são os gestores e são responsáveis pela saúde na área oncológica do nosso município. Então, nós temos que investir mais na oncologia, o município, com recursos próprios ali, para a gente diminuir o número de pacientes que estão aguardando hoje, que a fila já é bastante, se eu não me engano, em torno de 90 a 100 pessoas aguardando para ser chamado. Vereadora? Depois de ter acompanhado 2 mulheres com NIC 2 e NIC 3 diagnosticadas e saber que o município ficou 60 dias recebendo negativa do Estado do cadastramento de mulheres que precisavam de procedimentos cirúrgicos e que estava parado, eu repensei toda essa questão da onco assim, na cidade. Não é só o Regina o problema é a nossa atenção básica, que também não faz o diagnóstico e não cuida do paciente a tempo. Não adianta a gente fazer campanha, agora vem o Outubro Rosa, só no mês de outubro. Nós precisamos cuidar da mulher e da mama em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, agosto, setembro. Quando chegar em outubro, ela vai fazer a revisão e ver que, na verdade, ela não evoluiu, que ela continua bem. Mas durante todos esses meses, ela precisa estar dentro da rede acompanhando. Então, hoje, uma mamografia, quanto tempo está levando? De 1.500, na época que tu estavas lá no hospital, eram 1.500 mamografias mês, não era isso, doutor Minoso? Cheguei, a gente inaugurou o mamógrafo, ele tinha capacidade de fazer quase 1.000 mamografias, aí tinha a prefeitura ainda comprava mais de um fora. convênio. Hoje estão em 150 mês. 150. 150 mês. Então, assim, as mulheres estão esperando mais para fazer uma mamografia, estão esperando mais para fazer uma ecografia mamária, ginecologia cada vez mais raro na nossa cidade. E aí, assim, agora essas mulheres, a gente precisou fazer um enfrentamento, a gente precisou ir, fui com 2 mulheres lá na Secretaria da Saúde e exigir posturas da Secretaria da Saúde no sentido de dar uma solução para essa situação. Então, agora eles encaminharam com o hospital. Essas mulheres vão para uma consulta com uma ginecologista do hospital, eles fizeram, eu estive lá fiscalizando, montaram um consultório, tem uma ginecologista que agora parece que vai começar a fazer pequenos procedimentos, então, assim. Mas, nada disso é algo que está dentro de um contexto de qualificação, de ampliação do atendimento, de metas, é tudo apagando incêndio, tudo apagando incêndio. Então, a oncologia, no meu ponto de vista, e nós, inclusive, aprovamos no orçamento, e eles deveriam estar concretizando isso, porque a Câmara abriu mão de 3 milhões de reais, quando eu estive na presidência para 2018, e desses valores, 1 milhão de reais foi para a oncologia, para criar um consultório, um ambulatório de oncologia. Então, a gente não viu isso acontecer.
nós vamos por cima, nós queremos saber o que eles fizeram com esse recurso, né? Porque não aconteceu e agora ainda de 190 agora estão passando 90 para o Hospital Regina. Então, assim, não se vê movimento para trabalhar. E isso o governo do estado falou, que Novo Hamburgo faz muita quimioterapia porque quando recebe o paciente o câncer já está avançado. Eles custam acreditar, doutor Minoso, que o Novo Hamburgo está nessa situação. Quando tu fala nas cidades de vizinhanças, assim, que não tem uma cirurgia eletiva, eles não acreditam. É atenção primária. Mas é a realidade. Então, acho que, além de pensar em como trabalhar com o Hospital Regina, o contrato que é federal e que é com outras cidades, a questão da oncologia, Novo Hamburgo precisa se reorganizar para tratar da prevenção e depois, num primeiro sinal que possa ser um câncer ou evoluir, que essa pessoa não fique esperando meses um exame. Essas mulheres, elas estão há 6 meses, assim. Fez um exame, fez o pré-câncer, daí deu uma situação, então elas estão há 6 meses e uma delas evoluiu de NIC 1 para NIC 3 nesses 6 meses. Então, assim, para ver como a gente peca. E isso não é papel, isso não é dado, isso é conversar com as mulheres, é ver os documentos, é poder comparar as datas e é sentir o sofrimento daquela pessoa que nem contou em casa ainda para a família o que está passando. É o atendimento primário, porque quando o paciente vai numa unidade básica de saúde, leva 3 meses em torno para vir o pré-câncer. E outra coisa, quando encaminha para uma mamografia, uma tomografia, nós acredito que nem tem contrato ainda a Secretaria de Saúde com uma empresa para fornecer os exames de tomografia. Então, esse retardamento desses exames acaba muitas vezes ocasionando e fazendo com que a doença avance cada vez mais e que o paciente tenha menos chance de depois de vida. Porque no momento que ele começar a fazer o tratamento dele na oncologia, já vai estar completamente assim, com o problema agravado. E se nós não tivermos assim agilidade nos exames para investigar um possível câncer, a biópsia, que muitas vezes demora muito, sabe? E isso sim acaba causando um problema muito grave para a saúde pública e também isso faz com que a gente gaste mais ainda recursos públicos que poderiam ser investidos de uma forma melhor para toda a comunidade, porque o sistema primário não funciona. Tem que funcionar. A prevenção é importante, por isso que a gente tem as unidades de saúde da família, que é para trabalhar em cima da prevenção, para a gente prevenir e gastar menos lá na frente e poder fazer sobrar dinheiro para investir em outras melhorias dentro da área da saúde. A questão de câncer vai crescer, é inexorável. Posso ler só uma questão, claro. É para o senhor, né? Justamente, aqui casos de câncer devem se multiplicar nos próximos anos. Envelhecimento da população e maus hábitos de vida contribuem para o aumento dos números na próxima década. Os números são preocupantes. Para o BN 2019, estima-se mais de 600 mil casos de câncer no Brasil, segundo o INCA. Gostaria que o senhor complementasse essa fala, desculpe de interromper, mas é a questão disso. É um problema que não é para agora, tem que pensar para o futuro, a questão da oncologia, porque todas as doenças, assim como o câncer, as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, cardiopatia, demências, tudo tende a aumentar. A população está envelhecendo, a gente tem que olhar a saúde pública para esse horizonte também. Na questão da oncologia, foi importante que ano passado, quando se deflagrou uma crise, enviei para o secretário de saúde daqui, são 6, 7 páginas, depois vou deixar para os vereadores ali, sugestões, ponto a ponto. É um assunto que já tinha estudado antes, mostrou. A ideia da vereadora Patrícia de ter um ambulatório pela Fundação de Saúde de oncologista é muito bom. Tanto é que uma das oncologistas do Regina é funcionária da Fundação como clínica. Então, ela poderia, daqui a pouco, dar primeiro contato. O paciente quer aquilo. O médico encaminhou, olha, teu caso é muito grave, vai ser prioritário, não vai ser, ou teu caso daqui a pouco a gente vai fazer só os cuidados paliativos, só não, mas fazer os cuidados paliativos, porque já o câncer daqui a pouco está muito espalhado, não vai ser necessário intervir, não vai dar benefício direto. Então, ter um ambulatório de oncologia no município seria muito bom para ter flexibilidade nessa agenda toda. Ela pode, daqui a pouco, diminuir a fila de espera. A gente pode, através da Fundação de Saúde, a grande vantagem da Fundação de Saúde, do povo de Novo Hamburgo cuidando da própria saúde, é isso, pode criar soluções a curto prazo. Eu não vou fazer uma licitação para contratar não sei o quê, que vai demorar um monte, vai dar rolo, e vou ficar sem assistência. Eu consigo resolver, mas eu tenho que olhar com essa visão bem assim de gestão. Opa, se eu tenho sempre 5 ou 6 pacientes da oncologia internados no geral, esperando para ir para o Regina, daqui a pouco alguém já podia dar um encaminhamento ali.
Eu lembro que na minha época eu tinha que ficar trocando o paciente do Regina com geral para conseguir liberar leite para um paciente novo aí. Então essa situação assim é ruim, mas na oncologia vai crescer. Então a gente tem que aumentar urgentemente as mamografias, né? Equipamento profissional nós temos ali. O equipamento é bem moderno, então é próprio, é do próprio município. Então a gente tem que ver. E a questão de câncer vai crescer. Então não tem que pensar só pagar o incêndio agora. Tem que olhar para daqui 10, 15 anos. No geral, por que esse dinheiro da Fevale, né, que é do nosso, né, público, por que a gente não bota ali uma endoscopia, uma colonoscopia, já pensou? A gente para de ter que ficar terceirizando, já pensou? O custo disso aí vão ser mais ou menos 300, 250, 300 mil reais, tu monta um serviço legal, tu pode fazer ali exames de urgência e emergência quando necessário e tu pode começar a tocar também a fila de colonoscopia do SUS. Câncer de cólon, aqui a gente é campeão no Rio Grande do Sul. É câncer de intestino grosso, câncer de mama. Então, tudo isso a gente poderia ver, usar com inteligência, eu acho que é um momento assim, bem interessante, sabe? Alguma informação adicional? Na verdade, sim, a gente está falando de Novo Hamburgo do básico, né? De comprar um aparelho de colonoscopia, de endoscopia. Como é que se chama aquele aparelho para fazer cirurgias por vídeo? Laparoscopia. Pois é, até isso. Isso também, desde lá de 2016, não ia para frente. Essa semana agora, ontem, até a gente encaminhou um ofício lá, tem um rapaz que vai fazer 60 dias que está lá dentro sem diagnóstico, eles precisavam de um exame que tinha o aparelho lá dentro do hospital, que estragou, não arrumaram e que, enfim, fazia 10 dias que o hospital não comprava. Um exame que daí a gente foi atrás, no hospital, o profissional, tudo não dava R$ 1.600. E também um aparelho que está lá dentro do hospital e que precisa ter, porque é um exame para diagnóstico, né? E é algo relacionado ao pulmão, agora um exame bem complexo. Fibrobroncoscopia. Este mesmo. Então, assim, a gente precisa pensar que a gente, tem um bloco cirúrgico que tem os 4 milhões para reforma, desde também da época do Bolzan, que parece que agora, então, vão fazer a licitação para fazer isso, e que esse bloco precisa ser equipado, né, doutor Minoso? Então, precisa comprar, assim, do básico, e precisa fazer, porque tu imagina quantas pessoas com uma pedra da vesícula vão para os postos e vão para a UPA porque não resolvem o seu problema e a pedra está ali incomodando, está inflamando, está doendo, está virando uma pancreatite e às vezes está levando até a pessoa a óbito. Então, essa é a realidade da nossa cidade, nós não resolvemos o problema do paciente, a gente empurra com a barriga o paciente e empurra ele para as portas da emergência. Então, a gente não vai conseguir diminuir a superlotação das UPAs e do nosso hospital se nós não resolvermos o problema. Depois que o médico diagnosticou, ele tem que saber que esse paciente ele vai encaminhar e quando ele voltar para ele na estratégia de saúde da família, vai ser no pós-operatório, vai ser na conclusão de todo o processo que ele iniciou, para ele acompanhar aquele paciente até o resto da vida, para ele cuidar daí da pressão, para ver se não vai desenvolver diabetes, para ele conhecer a família, para ele cuidar da família também, porque eu acredito na estratégia de saúde da família. Acho que não foi bem colocada, de novo a gente volta para a educação em saúde, mas o médico da estratégia de saúde da família é aquele médico que era o médico que a família acreditava, que chamava para a grávida, que chamava para a avó, que chamava para a unha encravada do pai, né? Esse é o médico da estratégia de saúde da família. E também em função da gestão, há um mês atrás, mais ou menos, eu fiquei muito chateada e cheguei a ligar para o diretor lá da gestão ambulatorial, porque fez uma troca na equipe de enfermagem, onde as enfermeiras tinham um vínculo com a comunidade. Se a estratégia de saúde da família tem que ser a criação do vínculo, tem que ser tu conhecer a família do João, que tem o Pedrinho, que tem o Zezinho, que tem a avó em casa cuidando, que a família cuida da avó também, tu não pode estar fazendo essa troca assim por questões, deu uma coisinha, deu outra. Não, conversa com esse funcionário. Talvez esse funcionário esteja precisando da administração, talvez ele esteja com algum problema. Não é a troca que vai resolvendo as coisas, né? E isso vai quebrando os vínculos. E aí tu quebra aquilo que a estratégia de saúde da família preconiza, que é tu ganhar a confiança do cidadão e aí tu poder trabalhar a educação e a saúde dele e de toda a família dele. Então, eu sou uma entusiasta assim, do que foi criado na Constituição de 88 com o SUS. Acho que tem muita coisa disponível que a gente ainda não sabe aproveitar na nossa cidade. Perfeito. Enfermeiro, primeiro, a informação sobre NIC 2, NIC 3, falaram bastante no NIC. Eu queria primeiro saber o que é o NIC e depois como é a situação do SAMU no nosso município. Qual a situação, né? Tem uma experiência assim, de 6 anos assim, como enfermeiro do SAMU. Foi meu primeiro emprego no SAMU. Hoje nós temos aqui na cidade 3 ambulâncias. 2 básicas, que atendem com condutor socorrista, com técnico de enfermagem, que atendem aqueles casos que não têm risco de vida. E também nós temos uma avançada,
que tem o enfermeiro, que tem o condutor, que é um socorrista, que tem o médico emergencista, que atende aqueles casos graves, assim, com risco de vida, aqueles casos que necessitam, assim, uma intervenção o mais rápido possível. Hoje nós somos essas 3 equipes aqui na cidade, a gente atende em torno de 700 mil pessoas aqui ao redor, que é Novo Hamburgo, Campo Bom, a gente dá apoio, Estância Velha, Sapiranga, Dois Irmãos, Ivoti. Então é essa região que a gente dá apoio, com a avançada aqui que tem um médico e um enfermeiro. E as básicas, esses municípios, alguns deles já têm. Trabalha muito 24 horas, né? 24 horas. A central de regulação desse sistema do SAMU, muitas vezes as pessoas acham que é aqui porque fica a base na nossa cidade, mas não. A central é em Porto Alegre. Então, toda vez que a comunidade precisar e solicitar um atendimento de urgência ou não urgência, sabe, com aqueles casos com risco de vida, ele vai ligar para o 192. Então vai cair lá em Porto Alegre, na central, lá, vai ser feita uma triagem, né, do paciente para saber qual ambulância vai ser destinada para aquele determinado atendimento. Se vai ser uma avançada com médico, enfermeiro, se vai ser uma básica ali que vai fazer esse atendimento, sabe? Eu acredito que assim, ó, a gente precisa melhorar muito ainda a nossa equipe aqui. Nós temos uma equipe qualificada, tanto de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas, socorristas, mas a gente dá uma estrutura melhor para eles para poder oferecer um serviço melhor para a comunidade. Isso vai decolar novos, maca, o desfibrilador, sabe? Todos os medicamentos que eles usam ali, sabe? O material ali. E também os cursos, sabe? Que eu acredito que a Fundação de Saúde Pública poderia oferecer mais cursos para os profissionais se qualificar melhor. Hoje eles pagam os seus próprios cursos, sabe? Mas eles já fizeram muito pela nossa cidade, sabe? Salvaram muitas vidas. Eu lembro que muitas pessoas que a gente chegava no local para fazer um atendimento, às vezes estava em parada cardiorrespiratória, não estava respirando, o coração não batia mais, sabe? E a gente conseguiu reverter e trazer a pessoa de volta. Isso nos deixa muito felizes, sabe? Porque todos que trabalham no SAMU são pessoas que se dedicam integralmente ali, sabe? E dão a vida para salvar outra vida, sabe? Que muitas vezes a gente chega no local, os familiares já não têm mais esperança, sabe? Mas a gente está sempre preparado para salvar vidas e essa é a função que a gente tem feito sempre, sabe? Dentro da área do SAMU. Doutor Minoso, fala-se bastante aqui, se falou durante quase uma hora, sobre a estratégia de saúde da família. Qual a importância desse programa? É uma revolução na forma como a gente faz a atenção primária à saúde no Brasil. O modelo hegemônico, né, até ela foi criada como um programa pelo governo Fernando Henrique em 1994, baseado em 2 experiências, uma experiência no Ceará e uma experiência também aqui no Murialdo, em Porto Alegre, onde os agentes de saúde, agentes sanitários, desempenhavam essa função. Então, era um programa que viu que, comparado com o modelo de UBS, era muito mais eficiente, melhorava muito mais indicadores de saúde, diminuía a internação, por aí vai, principalmente de quem é mais vulnerável. Bebês, gestantes, idosos, hipertensos, diabéticos e acamados. É o foco principal, mas não exclusivo da estratégia de saúde da família. Então, era um programa que virou uma estratégia. E hoje no Brasil, até o governo Temer, aliás, era um modelo, tudo que é serviço novo tinha que ser nesse modelo, onde tem um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Só no Novo Hamburgo a gente tem mais de 200 agentes comunitários de saúde. Pessoas que vão em casa ajudam as pessoas a cuidar mais de saúde e vão nas escolas ensinar sobre saúde também. Então é um modelo assim que, em pesquisas, não assim em suposições, não é o que eu acho. Pesquisas mostram, reduz mortalidade infantil, reduz internação por condições sensíveis à atenção primária, por problemas cardíacos, diabetes, por asma. Tá? Então, melhora a qualidade de vida da população. Aqui no Novo Hamburgo ele cresceu muito rápido. De 2010 para 2016, ele foi de 0% para mais de 60%. Então, demorou um pouco para a população entender. Hoje em dia já entende mais, já melhorou bastante. Já sabe que um posto está ali, tem as suas regras, seus horários. Se de repente não consegue para te atender hoje, é porque é o dia de atender grávidas, o dia de atender mais crianças à tarde. Melhorou a percepção da comunidade em relação aos USFs.
tem algo a evoluir, com certeza, principalmente em questão de voltar a ter remédios básicos, né, que a gente vê que tem essa falta atualmente. Mas é um modelo que o SUS testou, deu certo, e em grandes revistas científicas na medicina, revistas internacionais, o Brasil começou a ser modelo nessa forma de atendimento. A gente está no mesmo nível do que se faz na Inglaterra, em termos de saúde da família, no Canadá, por exemplo, também. Então, é uma saúde pública muito claro, forte. É para prevenção. As pessoas não gostam porque, eu quero consultar lá que eu estou com uma dor. Pô, tinha que ter uma dor de cabeça, por exemplo, leve, ou estou com uma diarreia. Eu queria ter um entendimento, mas vai se tentar disponibilizar dar. Mas a prioridade é para o quê? De repente, aquela tarde é onde vai ter a agenda do pré-natal. E o legal da estratégia de saúde da família é que o enfermeiro tem um protagonismo muito grande e não é só aquela questão do médico da UBS que tinha. Se não tinha médico, não tinha nada de saúde mais na UBS. Lá não, na saúde da família, todo mundo faz saúde. O dentista, que muitas vezes tem, né, nas próprias unidades, o enfermeiro muito ativo, indo fazendo visita domiciliar, indo nas casas, os agentes comunitários de saúde indo nas escolas, que é uma coisa muito bonita de ver. Novo Hamburgo agora aderiu ao programa Saúde na Escola, isso deve ser ampliado, que é algo muito interessante. Ver os agentes indo nas escolas ensinar sobre dengue, sobre pesando as crianças nas creches, então é algo muito legal. Então é um modelo vitorioso, a gente tem que tentar lutar para manter ele. A senhora é uma entusiasta, né? Da Sim, estratégia de saúde da família. sim. E, na verdade, assim, eu acho que o atual governo tem reconhecido, porque ele já lançou 2 programas. Um reconhecendo a importância de um gerente dentro da estratégia de saúde da família. Inclusive, a gente encaminhou essa semana o ofício à senhora prefeita municipal para que cadastre Novo Hamburgo para receber esses recursos. Então, o Ministério da Saúde vai disponibilizar para as prefeituras um recurso de até R$ 1.300 para ter cada posto de saúde, de estratégia de saúde da família, um gerente. Hoje tem, mas é custeado pela fundação, né, com uma ADP para um funcionário. Também a ampliação do horário, eu acho que isso precisa ser estendido porque a gente precisa pensar na saúde do trabalhador. Tem gente que pode estar doente, pode estar com um princípio de um câncer, mas não vai deixar de trabalhar para ir no médico, né? Então, o estendimento do horário também. Então, isso também a gente encaminhou para a prefeitura para que eles se cadastrem, porque também vai receber a mais. Então, eu acredito que eles compreendem a importância da estratégia de saúde da família. Aí tu falaste, doutor Minoso, na questão do paciente que está com diarreia e vai no posto e aquele dia é o dia do grupo de gestantes. Aí entra de novo a gestão e a preparação dos nossos funcionários. Porque o que acontece? Tu tem que acolher, né? Todo mundo que chega na porta do posto tem que ser acolhido. Se tu não tem condição de dar o atendimento, tem que pegar o telefone e tem que ligar para a UBS, porque aí é onde funciona o sistema. Se a UBS não tem a condição de atender, aí que tu vai encaminhar o paciente para uma UPA. Mas depois que ele entra na porta, ele não pode voltar para casa sem saber o que ele vai fazer no dia de amanhã. Muito interessante aqui, que infelizmente a parceria do Hospital Regina está acabando com o município, né? Os postos do Hospital Regina vão deixar de ter gestão do Regina. Tive contato com o posto Mundo Novo e me encantou a gestão da unidade. Temos principalmente que falar de acolhimento. Lá, tu chega, no começo do turno, manhã e tarde, os agentes comunitários de saúde, eles estão ali. Eles te ajudam a ver qual a tua demanda. Então, dá uma agilidade no atendimento. Achei esse modelo encantador. O fluxo na unidade também. E seria interessante se a Fundação de Saúde tentasse espelhar alguma coisa do que é feito lá no Mundo Novo, em outros postos do Regina também, porque eu vi que reforça muito a questão do acolhimento, né? Passa para a gente comunitário de saúde, vai para o enfermeiro, se não tem, vaga no médico, vê um jeito, o enfermeiro dá um encaminhamento sintomático. Então, achei muito interessante a questão do Mundo Novo. Eu acho que o trabalho em cima da prevenção, sabe, começa por ali. Porque no momento que tu recebe o paciente, que tu tem um médico numa unidade de saúde da família para oferecer para o paciente, para ele poder fazer os seus exames, para ele ser bem acolhido ali, tu vai lá na frente, tu vai acabar lucrando no Sistema Único de Saúde, porque tu vai deixar de gastar muitas vezes problemas relacionados à saúde que tu pode tratar logo no início ali. Então, o que a gente hoje enfrenta? A gente não tem uma saúde 100% na unidade de saúde da família. Tem locais assim que não tem ainda equipes. Um exemplo, nós temos 2 equipes no bairro Roselândia, mas tem um número X lá de pessoas que não pertencem nem para a equipe 1 nem para a equipe 2. Então, a gente tem algumas falhas ainda dentro do sistema. Eu acredito que se nós organizarmos o sistema das unidades de saúde da família, com certeza nós vamos trabalhar e prevenir muitas doenças, sabe? Em alguns casos, nós vamos descobrir algumas doenças iniciais, assim, que poderão ser tratadas logo, sabe? Como, por exemplo, câncer, sabe? Que é
uma doença grave que a gente precisa, o quanto antes a gente descobrir, mais chances, sabe, de tratar e de recuperação o paciente vai ter, sabe? Mas ela pode sim, pode funcionar e pode diminuir as despesas que o município tem, sabe, dentro da área da saúde através da prevenção. Então, esse programa veio em todo o Brasil, sabe, para trabalhar em cima disso, porque tu já imaginou se nós não trabalhar em cima da prevenção e só em cima da doença, quando ela já está alastrada dentro do corpo do ser humano, então o gasto vai ser muito maior, sabe? E eu acredito que esse programa aí já tem ajudado muitas pessoas aqui na nossa cidade, sabe? Mas a gente precisa ampliar, sabe? Em 100% aqui do nosso município e oferecer mais condições nas unidades de saúde da família, ter médico, qualificar os profissionais que estão ali, sabe? Dar mais atenção, incentivo, parabenizar os profissionais, que eles fazem um grande serviço ali, sabe? E é isso que a gente tem que continuar fazendo e é isso que a gente vai continuar fazendo, sabe? Como vereador, que é fiscalizar, que é cobrar essas demandas da comunidade, porque a gente quer que a saúde funcione, sabe? Porque as pessoas cobram depois da gente, sabe? Elas cobram do vereador, sabe? Essa responsabilidade de cobrar da prefeita, do secretário de saúde, porque nós estamos mais próximos da população. Então a gente tem essa responsabilidade também. Vereador, aproveitando, né, a gente já cumpriu a 1 hora de programa, eu gostaria que o senhor, como anfitrião, fizesse as considerações finais. Quero agradecer, primeiramente, a comunidade que está acompanhando a programação aqui da TV Câmara. Quero agradecer a vereadora Patrícia, que aceitou o convite de estar aqui para a gente poder discutir sobre a saúde pública da nossa cidade. Quero agradecer também o Leandro Minoso, que foi o presidente e diretor do Hospital Municipal, fez um grande trabalho, um grande gestor aí para a nossa cidade, sabe, que está presente aqui, conhece muito a saúde pública, tem muito para contribuir ainda aqui na nossa cidade, dentro dessa área da saúde. Obrigado pelo convite, pela aceitação. Vereadora Patrícia Beck, suas considerações finais. Sempre um prazer estar aqui com vocês da nossa TV Câmara. Sempre muito bom falar de saúde, né? Principalmente quando os debatedores compreendem o que a gente está falando, assim, né? E eu acho que isso tem que ficar também cada vez mais transparente, mais claro para a nossa população. Assim, a saúde se faz com pessoas que entendam de saúde, né? Esse é o princípio básico da questão da gestão da saúde. Dizer que a gente continua também com o nosso trabalho de fiscalização, pode ter gente não gostando, pode ter gente chamando a gente de barraqueiro, que é esse título que estão tentando me dar, viu, doutor Minoso? Mas, na verdade, a gente não faz barraco, a gente compreende, a gente sabe das leis e a gente cobra postura. Então, na verdade, assim, essa é uma defesa de quem não sabe o que nos responder quando a gente domina o assunto. Mas que cada vez mais a gente vai se aprofundar, a gente vai continuar cobrando, vai continuar encaminhando as sugestões. Bom, só que daí tirar do papel as nossas sugestões e colocar na prática depende da prefeita municipal, do seu vice-prefeito, que é médico, né? E também do secretário da Saúde. Então, mais uma vez, muito obrigada e sempre às ordens de estar aqui com vocês. Obrigado, vereadora. Doutor Leandro Minoso, obrigado por estar aqui conosco. Agradeço o convite, em especial o vereador Vilmar, enfermeiro vereador Vilmar, pela oportunidade aqui que a gente conseguiu perceber, né? São muitas ideias, preocupações, né? Mas ideias para tentar melhorar o atendimento à saúde da população que mais precisa. Às vezes, ideias que aqui circulam, pontos de questionamento, lá no posto de saúde muda a vida de alguém, ajuda alguém. E esse é o caráter bastante do SUS. O SUS é participativo, ninguém é dono do serviço de saúde. Então, ninguém vai conseguir fazer a saúde pública perfeita em Novo Hamburgo. Por isso que é importante também ter a questão das críticas, acolher sugestões. E eu lamento que uma cidade como Novo Hamburgo não tenha, por exemplo, um congresso da cidade. Eu me criei em Canoas e lá o prefeito Jairo Jorge fez uma revolução no município. E lá ele tinha a questão do Congresso de Canoas, onde chamava os especialistas nas áreas, pessoas de diversas vertentes ideológicas, para discutir os assuntos da cidade. Por que é isso, por que não é aquilo? Então, Novo Hamburgo tem tudo para juntar as pessoas e dar as ideias. A política é assim. Não é pessoas ocupando espaços, ocupando cargos e querendo perpetuar no poder. A gente precisa de debate, de transparência, envolvimento dos conselhos municipais também nessa questão. E eu fico muito feliz em participar porque eu vi aqui, né, ideias, né, sugestões, preocupações com fundo de verdade, né, para a gente tentar melhorar a saúde pública, principalmente nesse momento no qual o SUS está sob grande ameaça. Perfeito. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador enfermeiro Vilmar, da vereadora Patrícia Beck
e do médico, nutrólogo e geriatra Leandro Minoso. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode nos acompanhar também pelo canal da TV no YouTube e na nossa página no Facebook. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da comunidade.